dia de celebração em família. Eu estava falando com o pastor Renato, eram 15 para as 19 horas, meu filho chegou de São Pedro da Aldeia, ele vai viajar amanhã, e veio correndo para dar um abraço na Márcia, né? Então hoje para a gente foi muito, muito, muito puxado. Pela parte da manhã nós saímos daqui, já eram 1 e pouco, aí corre, aí o pastor Renato falou que as mamães, fogão, as mamães hoje foram, acho que uma boa parte teve um fogãozinho, né? Mesmo que juntou o prato dali, da acolá, e aí a família estava lá em casa, e teve um neto, pô, vamos brincar de bola, vamos brincar de basquete. Eu disse, Senhor, eu tenho que pregar hoje de noite, e tem que fazer isso. Mas foi tão gostoso, no final me deu um abraço. Aí disse, eu vou voltar, que foi amém, seja bem-vindo. Né? Então, isso é família é projeto de Deus, é projeto maravilhoso. E nós entendemos, sim, pela manhã nós tivemos um bom número de crianças. Eu fiquei surpreso com o número de crianças, encheu isso aqui de crianças, né? O auditório da manhã, vamos chamar assim, tem aqueles que se reúnem, vêm mais na parte da manhã e outros vêm mais na parte da noite, mas no fundo, nós somos uma igreja só. Viemos adorar, viemos glorificar o nome de Jesus, mas entendo perfeitamente este momento de celebração a Deus em família. Lindo as famílias se juntando, e se abraçando, e festejando, né? Isso é muito, muito, muito importante. Infelizmente, tem família que só se reúne lá no cemitério, lá no sepultamento. Isso é triste demais. Então, vamos aproveitar esses momentos em família, e Deus tem nos dado palavras justamente sobre isso, né? Incentivando você a amar a sua família, cuidar da sua família, investir na sua família, anunciar um Deus que cuida de família. E eu quero louvar a Deus pela sua família. Cadê as famílias aqui? Todo mundo é uma família aqui. Você representa uma família. Diga assim, a minha família é uma bênção. Diga assim, eu amo a minha família. Amém. Então é coisa do céu, é coisa de Deus. Antes de adentrarmos no momento da palavra, saiu aí, Ana? Não, está aí, né? De vez em quando esse nosso monitor fica piscando, mas graças a Deus pela palavra que nós temos também escrita, qualquer coisa a gente vai aqui para o livro. Vamos deixar os anúncios para o final. O Senhor tem nos dado uma palavra hoje, o texto ministrado pela manhã foi esse aí, Êxodo, capítulo de número 1, versículo 15 ao versículo 22. Mas esta noite a palavra vai ser diferenciada da palavra da manhã. De manhã nós falamos aqui de uma forma mais precisa, corrida, porque as crianças teriam que se apresentar e vão se apresentar hoje também aqui à noite. O foco foi sobre parteira, né? Trabalho da parteira. Hoje foi aula sobre parto aqui. Né? A parteira, ela chega lá, tem que cortar o cordão umbilical, ela tem que lavar o bebê, depois ela tem que esfregar o bebê com sal, e por último ela enfaixava todo o bebê, para o bebê ficar protegidinho e ser passado ali de mão em mão. Então, todo um amor, todo um carinho daquelas parteiras. E a gente lembramos das parteiras lá do Egito, que estavam no Egito, que foram instrumentos de Deus. Por isso, eu convido você para ler comigo Êxodo, capítulo de número 1. Está piscando esse trem aí? Glória a Deus. É aqui? Aqui está firme. Então, é aqui que está piscando. Pronto, resolvido. Glória a Deus e aleluia e amém. Bem, diz assim a palavra em Êxodo 1, versículo 15. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Como é o nome das duas? Nome bonito para nós colocarmos nas crianças. Sifrá e Puá, ok? Vocês vão ver que é bonito mesmo. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei, assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e se tornaram cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Matem os meninos, mas deixem as meninas viver. Um tema para esta palavra está justamente nisso aí. Sifrá e Puá. Ok? Pode falar aí, 1, 2, 3?
Só um pouquinho. Como é o seu nome? Espera aí, como é o seu nome? O nome da pessoa da tua direita. Como é o nome das parteiras? Como é o nome da pessoa que está à tua esquerda? Como é que se chama as parteiras? Vocês vão guardar esses dois nomes, Cifrá e Poá. Nomes que foram colocados na palavra de Deus, dada por Moisés, inspirada pelo Espírito Santo. Esses nomes aí foram destacados. Duas parteiras que serviram de instrumentos, que estavam disponíveis para Deus em uma hora tão crítica para a nação de Israel. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Tão poderosa é a tua palavra, como ela revela, Senhor, verdades celestiais para nós. De detalhes, Senhor, nos detalhes pequeninos nós vemos a tua mão poderosa guiando, Senhor, guiando vidas, salvando famílias. E tu és bendito uma vez mais, porque nós estamos abrigados, estamos protegidos debaixo, Senhor, das tuas potentes e poderosas mãos. Tu conheces o nome de cada um de nós. Tu conheces o nome, Senhor, dos membros da nossa casa. Tu conheces o nome de pessoas que têm nos ajudado em família. Por isso tu és celebrado, adorado e glorificado para sempre, no nome de Jesus. E você diz, amém. Pode voltar ao seu lugar, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus por este livro, a Bíblia Sagrada. Este livro é um livro de registros, de histórias, de conselhos, de princípios, mas também é um livro de registro de nomes. Quem sabe o teu nome é um nome bíblico, um nome que está registrado na Bíblia. E quando nós falamos de nome, nós falamos de nomes que são dados pelos pais. Geralmente os nomes dos filhos são escolhidos pelos pais, né? Existem exceções. Lá em casa, por exemplo, o nome da Rebeca foi escolhido pelos dois filhos. Meu filho mais velho tinha 10 e a filha do meio tinha 8. Nós queríamos colocar o nome de Adassa. Adassa? Que nome é esse? Vai ser Rebeca. Sim, senhora. Né? Sim, senhores. E um nome bonito, Rebeca, com 2C. Glória a Deus e aleluia. Mas os nomes na Bíblia, muitas vezes eram dados conforme uma expectativa que os pais tinham quanto à vida daquela criança, a nível de futuro. Ou então retratavam situações do nascimento, né? Lembra Samuel? Ouvi de Deus. Lembra de Isaac? Riso. Porque Sara ficou tão feliz, porque o Senhor fez rir com a chegada daquele bebê. Então, muitos nomes eram nomes proféticos, nomes que externavam algo profético na vida de pessoas. No caso da Bíblia, nesse capítulo de número 1 de Êxodo, nós vamos encontrar nomes dos patriarcas, daqueles homens que desceram à terra do Egito, e por causa da fome, José já tinha ido, eram 70, e os nomes são citados ali. Mas, de repente, no meio da história, no meio de um discurso de Moisés, falando que o povo estava vivendo sob opressão, porque havia um rei, Faraó, que esse Faraó significa rei, título de um rei do Egito, estava ali oprimindo o povo, massacrando o povo. O povo já estava ali por volta de 430 anos como um povo escravo. Era uma reunião de povo, não tinha um líder, eles não tinham uma legislação, eles não tinham alguém que pudesse protegê-los. Fazedores de tijolos, trabalhadores na agricultura, construtores de cidades, celeiros, 2 cidades, Pitom e Ramessé. Aquele povo tão sofrido, diante de uma situação dura, triste, vai ouvir da boca do próprio Faraó, né, o desejo de querer matar as crianças, oprimir as crianças, massacrar a família. Na verdade, Faraó queria destruir um povo que estava dentro do Egito. Eu posso concluir a agonia de Faraó, porque ele pensava que aquele povo que estava ficando forte, estava se multiplicando, porque Deus tinha prometido multiplicação. Diga aí, multiplicação. Nós estamos em que ano aqui na igreja? Estamos multiplicando, sim, para a glória do nome do Senhor. Então, o povo estava ficando forte, destemido, eram príncipes. Eles tinham a bênção de Deus. A promessa dada a Abraão estava se cumprindo, a promessa dada a Jacó estava se cumprindo, a Isaac também. Então, o Faraó fica preocupado, diz: esse povo vai se revoltar. Eles vão se levantar contra nós, numa invasão de um inimigo, eles vão ser aliados. Então ele começou a maquinar o mal.
E nesse maquinar do mal, veio a ideia dele de ser um genocida. Vou matar crianças do sexo masculino. Então, ele decide isso e convida 2 parteiras para serem instrumentos dele para o mal. Aquelas mulheres tinham habilidades, elas tinham técnicas, elas sabiam fazer parto. E fazer parto não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer aventureiro. Então, a responsabilidade daquelas mulheres era muito grande, porque tudo indica que elas eram especialistas em fazer partos e tinham outras parteiras com ela. Era uma escola, porque o povo era muito grande. E o povo de Deus era muito saudável. O povo de Deus estava debaixo de bênção, de graça, de favor. Jamais aquele povo se levantou contra o Egito. Era um povo submisso, judeu, hebreus. Então, o momento ali era delicado. O povo não se misturava com os deuses estranhos. Inclusive, eu descobri na Bíblia que não foram somente as pragas, 10 pragas que foram enviadas por Deus para o mal do Egito. Haviam doenças, enfermidades que Deus mandou para aquela nação. Mas Israel estava ali debaixo da proteção. Israel estava vivendo um momento como um povo, eram os hebreus, não tinha nem esse título, eram os hebreus. Afastados, tinham muitos pastores. Então, Deus vai permitir essa opressão, essa perseguição, para que eles pudessem estar protegidos, como nação santa, povo adquirido, povo de Deus. Mas, de repente, no descrever da história, o próprio Moisés descrevendo a história, porque ele queria chegar no capítulo 2, para narrar o seu nascimento, ele vai colocar em pauta, coloca para mim, Êxodo capítulo 1, versículo 15. De repente, ele vai escrever, vai citar nomes, e ele vai dizer assim, o faraó, rei do Egito, não diz o nome do faraó. Tem uma curiosidade muito grande por parte dos estudiosos para saber quem foi esse faraó. Não era o mesmo faraó dos dias de José, já tinham passado mais de 400 anos. Era um outro faraó, mas esse faraó, esse poderoso faraó, esse cruel faraó, que queria morte, queria assassinar o povo, queria destruir com o povo, ele aparece aqui como o faraó, rei do Egito. Deu a seguinte ordem às parteiras. O que é que tem a ver um poderoso homem, rei do Egito, potência da época, procurar 2 simples, humildes parteiras para bater um papo com elas? E, de repente, aparece aqui o nome delas. As parteiras eram hebreias, não eram egípcias, conforme alguns falam, não. O nome delas está aqui, Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza, e Puá significa esplendor. Olha que nome bonito. Ele chama aquelas 2 parteiras, e ele vai dar ordem para as parteiras. Continua lá no versículo de número 16. A ordem é essa: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, elas tinham por responsabilidade fazer o quê? Dar luz. Cuidar de vidas, não é? Ajudar pessoas, principalmente em uma hora muito crítica, que é a hora de ter filhos. Eu fiz a pergunta de manhã e faço a pergunta de novo aqui. Para quem já teve filho de parto normal, aí está a irmã Cláudia, que é enfermeira. É legal? A dor é maravilhosa, né? Como é que é essa dor? Eu sei lá, é uma dor muito forte, dói tudo. Ai, ui, ui, ui. Não é? E as mães dizem assim, mas é uma dor. Jesus fala sobre isso, né? A respeito da sua volta, da angústia. Ele compara a dor de parto. Jesus sempre colocava nos seus discursos, nos seus sermões, não é? Relacionamentos familiares, coisas de família, cotidiano. Jesus era sábio, é sábio tremendo. E ele chamava atenção. Mas aquelas mulheres, elas eram muito úteis. Elas conseguiam adentrar lugares particulares, reservados, porque o dar luz não era de forma pública. Alguns historiadores falam que o homem ficava lá fora, tinham várias cortinas. Ele ficava lá esperando, agoniado, e lá dentro estava a parturiente e a parteira, na expectativa do nascimento da criança. Eu acho que era um negócio muito complicado. Imagine bebê, mulher que não tinha passagem, questões de útero. Que responsabilidade dessas mulheres ali.
E não era como hoje, não, que tem aí umas injeções, que vai soro, tem não sei lá o quê, tem remédio, tem acompanhamento todo mês. Não. As mulheres ficavam de cócora sobre um banco e a parteira ficava ali para amparar aquela criança e para dar os primeiros tratamentos daquela criança. Então, a parteira tinha uma função muito importante junto às famílias. Elas cuidavam de vidas recém-chegadas. Elas podiam muito bem ser instrumentos para a vida ou para a morte. Se ela não cuidasse bem, aquelas crianças iriam morrer. Mas se ela criasse muito bem, aquelas crianças iam crescer, iam se desenvolver, iam ser adolescentes, jovens, iam casar, iam continuar na vida. Mas aquelas parteiras recebem uma ordem. E aquela ordem era: mate os meninos. Mate os meninos. E eu pergunto para você, se você recebesse essa ordem, o que você faria? É o faraó, é o rei, é o dono da terra, é aquele que tem o poder. Você obedeceria ou desobedeceria? Hoje, nós podemos comparar Faraó a homens maus, ao próprio Satanás. Egito é mundo, Satanás é representado por Faraó. Vocês já pararam para pensar que o ataque de Faraó não era somente para no que diz respeito a atingir o povo, mas atingir primeiramente famílias, crianças, indefesas? Satanás continua com a mesma técnica nos dias atuais. As leis que estão sendo aí anunciadas, decretadas, estão tendo por objetivo a destruição dos nossos pequeninos. Ideologia de gênero. Misericórdia. Menino pode decidir com 7, 8 anos, você não quer ser mais menino, quer ser menina. Então, certas leis estão sendo aí divulgadas para prejudicar os pequeninos. Faraó, o genocídio, morte. Elas tinham a responsabilidade: ou nós vamos ser instrumentos de morte, ou vamos ser instrumentos de vida. E como nós, na sociedade atual, podemos ser agentes de Deus? Poderemos ser parteiras de Deus, levando vida ou levando morte? Famílias estão sendo colocadas em jogo. É triste demais o que nós estamos assistindo. Então, aquelas parteiras tinham uma missão muito linda, uma missão muito importante. Elas estariam junto à parturiente em uma hora de crítica, em uma hora de dor, em uma hora de angústia. Seria ela a primeira a ver o sexo da criança, das boas notícias, cuidar, já falei aqui, cortar o umbigo, e lavar com água, depois esfregar com sal, depois enfaixar o bebê todo, entregar para a mãe para ter uma proteção. Mas ela recebe essa ordem. Volta lá para o texto para mim. A ordem era essa: matem as crianças do sexo masculino. Justamente para que a promessa não se cumprisse. Porque Deus não tinha dito que o povo ia se multiplicar? Deus não tinha dito que aquele povo ia conquistar a terra de Canaã? Deus não tinha dito que tinha um projeto, um plano para com aquela nação? Teria que vir Moisés. E aqui é lindo demais. Foi aqui que começou a história do Êxodo. Não foi com Moisés. Moisés só vai aparecer no capítulo de número 2. Quando fala de Joquebede, Arão, do cestinho, do Nilo, que ele é colocado, de Miriam, que fala com a princesa, depois a princesa se prontifica e chama a mãe de Joquebede, chama Joquebede, mãe de Moisés. O nome Moisés foi dado lá pela princesa do Egito. Mas, na verdade, o êxodo, que é a saída, que é livramento, que é a libertação, começou através dessas duas mulheres. Porque até então, a ordem para matar ou para conservar a vida, né, era uma opção delas, ou matavam ou conservavam vida. Elas colocaram a própria vida delas em jogo, em risco. Elas não pensaram primeiramente nela. Nossa igreja ela está sendo aí tratada e trabalhada pelo Espírito Santo. Todo culto, praticamente, tem um apelo para nós cuidarmos de vidas, cuidarmos de pessoas, sermos instrumentos de Deus não apenas para nossas próprias vidas, mas atentarmos para alguém. Essas mulheres estavam disponíveis. Elas estavam ali com o coração aberto para que Deus pudesse executar o projeto que ele tinha para aquela geração.
Qual é o projeto de Deus para essa geração agora? É nós nos misturarmos, o certo está virando errado, o errado está virando certo. A gente vai baixar a cabeça, é isso aí, legal, hein? Estamos concordando com tudo isso aí, ó. Não, Deus tem um projeto para esta nação. Deus tem um projeto para a nossa geração. E o projeto maior de Deus é a salvação dessa geração. É uma mudança radical, transformação total. Então Deus tem um apelo para nós, como igreja, nós temos que cuidar de vidas. Nós temos que ser portadores de boas novas, de boas notícias. Nós temos que socorrer aqueles que estão em angústia. E quando a gente fala de bebê, a gente fala de projetos, de sonhos, de ideais, de realizações que todos nós temos. E nós recebemos isso como uma gestação, ficamos grávidos de um projeto. 3 meses, 4 meses, 5 meses. E a gravidez de Deus não está estabelecida em 9 meses. Às vezes passa para 1 ano de gravidez. 2 anos de gravidez esperando que Deus venha realizar o projeto. Eu pergunto, Deus tem poder para realizar esse projeto, sim ou não? Sim. Então, mas eu não posso deixar passar o processo de lado, é um processo. E no final esse bebê vai ter que nascer. Essa criança vai nascer em nome de Jesus. E nós vamos precisar, às vezes, de ajuda. Porque nós vamos ajudar, mas também tem vezes que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de uma parteira perto de nós, dizendo, força, não desista, vá até o final, eu estou aqui. Quando o bebê nascer, eu vou te dar as boas novas, boas notícias. Essas parteiras, elas vão desempenhar o seu papel. É como essa história falou assim, Deus, nós estamos aqui. Usa a gente, eu sou beleza, eu sou esplendor. Eu quero transmitir essa beleza. Eu quero transmitir esse esplendor. Elas, então, resolvem não obedecer às ordens do rei. Volta para o texto para mim. E quando elas são chamadas de novamente, a notícia chega. Imagine lá, eita, aquelas 2 parteiras top, especialistas, fazedoras de partos legais, que todo mundo ama, gosta. Faraó tentou passar um papo nelas, de matar. Cuidado, não vai lá não. Pelo contrário, iam lá. E quando chegava lá, elas, ao invés de matar, elas conservavam a vida. Olha aqui, ó. Quando ajudaram as hebreias a dar à luz, preste atenção, durante o parto. Porque era um período. E o parto terminava, mas a parteira continuava ali na casa. Esfregava o bebê, vamos enfaixar, agora vamos receber as visitas. E ela era responsável também pelo cuidado do corpo daquela mulher. Bem, olha lá. Matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Quem é que deu a ordem aqui para elas? Quem é, gente? Faraó. Faraó era importante? Muito importante. Ele podia matar? Podia prender? Elas temeram? Ficaram com medo de Faraó? Aí eu pergunto para você. Deus às vezes nos dá projetos tremendos. Eu vou dar aqui o exemplo da igreja. A igreja dá ao pastor, dá à liderança, projetos. Esses projetos têm que ser realizados, executados. Mas o pastor não vai poder fazer sozinho esse projeto. Me ajuda aí. O pastor vai precisar de parteiras. Espera aí, eu fiz todo esse discurso aqui. O pastor vai precisar de parteiras. São vocês que vão apoiar aqui. Pastor, estamos juntos. Vai nascer a igreja, o templo. Esse templo vai ficar pronto. Vocês vão ver daqui a algumas semanas. Vou trazer. Não vai ser essa maquete hoje que o pastor Ezequiel passou de manhã, não. Já virou. A chave já virou. Agora esse pastor chega aqui, pastor, que isso? Pastor, tá maluco, pastor? Tu tá doido? Que história é essa, pastor? Olha só a igreja. Então, nós vamos entender o seguinte, o próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel. Deus não ficou acanhado de ficar pequeno, num certo sentido. Já parou para pensar? Deus ficou um embrião dentro de um ventre de uma mulher. Teve uma gestação. Ele nasce. Ele chora. Ele é cuidado, ele é limpo, ele é esfregado, ele é enfaixado. O cordão umbilical foi cortado. Ele dependia, na primeira instância, de Maria. Agora ele vai ser alimentado
com leite materno, ele vai aprender a sugar, depois vai ver as colheradas. E hoje em dia é uma coisa tão diferente. Antigamente a gente amassava tudo que é legume e dava para a criança. Hoje não pode mais fazer isso, tem aos pedaços. Não pode nem apertar suco. A criança tem que aprender. Mudou, a coisa muda de uma hora para outra, sim. Mas, na verdade, Maria entendeu que ela não podia ficar vivendo, eu sou a mãe do menino Jesus. Eu concebi o menino Jesus no meu ventre. Eu sou agraciada, sim, você é agraciada. Mas Jesus nasceu, cresceu e seguiu em frente. Ela não podia ficar vivendo o passado. E tem gente que, quando está grávida de um projeto, vive no passado. O passado era assim. E atrapalha o parto. Não faz aí as coisas direito para o parto, o exercício do parto normal. E a coisa dá errada. Então, você tem que entender o seguinte, a criança nasceu, ela agora vai seguir a vida dela. Ela vai ter agora uma aprendizagem. Veja a questão de Jesus. Jesus vai crescer, cheio de graça, cheio de verdade. Ele vai se levantar como filho do carpinteiro. A missão de Jesus, Jesus tinha um plano, era a cruz. E Maria não vai impedir de jeito nenhum. Mas, infelizmente, tem mães que atrapalham o projeto que Deus tem com seus filhos. Tadinho dele. Como é que ele vai ser militar? Não vai ter mais comidinha gostosa da mamãe. Ele vai ter que comer aquela comida sem sabor. Vai mesmo. Meu filho mais velho, Jonathan, 14, 15 anos, ele levei um susto. O menino passou lá, ele é meio fortinho. Aí estou chegando lá no colégio, na volta, ele assim. O que você tem, Jonathan? Não posso parar de trotar. Que é isso? Misericórdia. Está comendo bem, estou me virando. Não gostava de certas coisas, passou a gostar de tudo. Primeiro ano, foi ficando magro. Daqui a pouco, no terceiro ano, o menino estava, ó, bonitaço, assim, fortão. Disse que seguiu a vida. Mas tem mãe que fica, não. Tem mãe que... Não, aqui não tem nenhuma mãe que mima. A menina casou, deixa a menina casada. Pare de ficar incomodando lá, que coisa mais chata. Aí fica, está comendo bem, filhinha? Ele está tratando você bem. Como é que é a história? E o outro marmanjão, vou voltar para a casa da mamãe. Infeliz. É sinal que o cordão umbilical ainda não foi cortado. As parteiras estavam ali representando muita coisa para a gente. Era como se fosse cortar o cordão umbilical do Egito. Fica para lá Faraó, fica para lá Egito. Tem terra nova, tem novidade de vida, tem Canaã, tem milagres, tem sobrenatural, tem coisas novas da parte de Deus. Aí eu volto para o nome. Olha que coisa bonita, irmãos. É muito fofo isso. Dá um trabalho. Tem mãe aí que depois pós-parto chora. Eu não sabia que era assim. O menino está me sugando. Está indo. Pastor sabe de tudo. Era uma coisa que eu pensava e virou outra. Que o menino não quer nem saber. Eu quero comida, me dá o seu peito, estou aqui, estou pronto para mamar. Não adianta. Porque aí tem a psicologia que fala da depressão pós-parto. E a ciência está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo aqui na Bíblia. Eu quero fazer uso de um texto que nós lemos pela manhã, que é no livro de Ezequiel, capítulo de número 16, verso 4, quando o próprio Deus se coloca na posição de uma parteira. Que amor é esse do nosso Deus? Que ama fazer parto. Ele chega para Israel e diz assim, você estava esperneando lá, abandonado. Eu vou passar por lá. Olha aqui, ó. No dia em que você nasceu, ninguém cortou o seu cordão. E quando a gente vê notícia de crianças abandonadas, isso corta o nosso coração, crianças jogadas no lixo. Assim éramos nós, irmãos. Pecadores, nós não tínhamos direito a nada. Sujos do pecado, das impurezas da vida. Jesus teve misericórdia de nós, veio buscar, salvar aqueles que estavam perdidos. Aqui, ó. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem lavou, nem esfregou com sal, nem enrolou em panos. Estava lá largado. A cidade de Jerusalém, a nação de Israel,
Ó, pode passar. Versículo 5. Ninguém teve compaixão, porque na hora do parto nós temos que ter muita o quê? Diga aí, compaixão, misericórdia, ajudar a pessoa. Tem gente precisando da tua ajuda, de uma palavra de incentivo, tudo vai dar certo. Esse projeto vai nascer. Deus vai fazer desenvolver. Vai ser bênção. Pode contar comigo. Eu vou cuidar de você. Vou te dar uma esfregada. De vez em quando eu vou falar várias vezes a mesma coisa. Mesma coisa. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Vai orar, vai jejuar, vai jejuar. E aí, até mesmo é necessário dar uma enfaixada nessa pessoa e mobilizar. 1, 2, 3, estátua. Para ser carregada com todo carinho, com todo cuidado, para não se quebrar e não perder a obediência à autoridade. Porque quando a criança estava toda enfaixadinha ali, ela não podia espernear. Não dá. Podia fazer malcriação, o que fosse. Silêncio. E a fase da nossa vida, que Deus, como parteira, nos enrola todo. A gente fica assim, só na dependência dele. Os olhinhos brilhando. Colo, eu quero colo. Este é o teu Deus, esse é o meu Deus, o nosso Deus. E aí, o próprio Deus diz aí, volta para cá. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, foi rejeitada e abandonada em um campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa. Igualzinho, gente, esperneando. Todo bebê nasce o quê, gente? Quando dá um tapinha lá no bumbum dele e chora, fica vermelho, gritando em seu sangue. Porque tem aí, né, as sujeiras do parto, vamos chamar assim, as impurezas do parto. O líquido amniótico, ok? Um monte de coisa lá, tem que ter uma lavada mesmo. Aí Deus diz assim, ó, e lhe disse, lê aqui, diz, morre. Ele diz o quê? Bem forte. Fala para alguém isso. É triste demais a gente ouvir aos lábios de alguém, vou tirar minha vida. Você acha que isso não chega até a gente? Cometi suicídio. Tentei tirar a minha vida. Parece que é a solução de tudo. É inferno. É inferno. Se você quer ir para o inferno mais rápido, tira a sua vida. Mas se você quer ter vida, vida em abundância, entregue sua vida para Jesus. Jesus é vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para isso, se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Mas diz que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Receba vida, receba vida, receba vida. Vida em abundância. E aí, olha lá. Volta para o texto. Olha o que vai acontecer. Eu a fiz desenvolver-se. É Ele que dá o crescimento. Como uma planta no campo, você cresceu, se tornou uma linda joia, uma linda adolescente. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu. Mas você continuava nua, desprotegida, desamparada. Versículo seguinte. Quando passei por você outra vez, ó Deus misericordioso, vi que já tinha ido de suficiente, vi que já tinha idade suficiente para amar. Estava ficando apaixonada, a nação de Israel, talvez por um outro povo. Não é assim a fase da adolescência? A adolescente não sabe o que é diferenciar entre amor e paixão, geralmente. Os sentimentos estão sendo descobertos. Mas ele vai dizer assim, ó, eu a envolvi com meu manto para cobrir a sua nudez. E pronunciei meus votos. Agora ela estava falando, quero casar contigo. Não é assim quando Jesus veio? Jesus fez votos, disse que vai preparar lugar, diz que vai voltar e diz que vai casar para as bodas do Cordeiro. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano. E você se tornou minha. Diga assim, eu sou de Jesus. Bem, agora olha só essas parteiras. Volta para o texto lá, Êxodo capítulo 1, se eu não me engano, versículo 17. Faraó
sequer o nome dele aparece. E pelos anais das descobertas arqueológicas, históricas, quando ele descobre o nome de alguém, isso é muito importante para os estudiosos. 1440, o povo vai sair do Egito, em torno de 600 mil, só de homens, 600 mil homens. Em lugar nenhum, ninguém sabe quem era esse faraó. Porque faraó, para Deus, não era senhor ninguém. Deus não estava nem aí para faraó. Faraó se sentiu o caro Deus. E todo o conceito de deidade a pessoas começou no Egito. Se você for olhar os imperadores romanos, eles também tiveram conhecimento de deidade no Egito. Você vai pegar Alexandre o Grande, por exemplo, da Grécia, depois o próprio Júlio César, toda uma história de queremos ser adorados como Deus. Os cristãos passaram por várias perseguições por causa disso. Só adoravam a um Deus, só se curvavam perante Jesus. Mas os imperadores queriam que o povo cristão se ajoelhasse perante eles, foram levados para as arenas. Aí veio a perseguição terrível. Porém, Faraó se sentiu Deus. Se sentia no direito de dar vida, tirar vida, de prender, de matar. Qual era a tendência natural do povo? Sentir medo. E o medo traz consigo afastamento daquela pessoa que está trazendo terror. Aquelas mulheres podiam também dizer, estamos com medo de Faraó. Vai sobrar para a gente. Eu não sei se você está percebendo o chamado de Deus nesta noite. Deus está querendo que você esteja disponível. Deus vai colocar nesta semana pessoas diante de ti para você ser parteira. Para você dar força. Para você limpar. Para você cortar o cordão. Para você enfaixar. Para você ser vaso. Porque elas não tinham nem filho. Eram duas solteironas. Elas não tinham marido. Elas não tinham filhos. E às vezes a gente fica assim, eu só vou ajudar alguém quando eu tivesse alguém. Eu só vou orar para alguém ter um emprego depois que eu tiver o meu. E para quem é conselheiro, quantas vezes a gente dá conselho para as pessoas? Só Deus sabe como nós estamos lá dentro, quebrado, arrebentado. Orar por um enfermo. Quantas vezes já orei, eu doente, e eu vi Jesus curar. Agora você fica, Senhor, eu só vou orar se eu estiver saudável. Já era. Elas não tinham muito o que oferecer, mas ela tinha talento, diga aí, talentos. Ela tinha virtude. Elas eram as melhores parteiras que tinha lá no Egito. Satanás não é bobo, não. Ele vai escolher aqueles que têm melhores habilidades. Quantas pessoas apostatam da fé? Crentes fiéis, firmes, perseverantes. De repente troca tudo e vai seguir a outro Deus. Outros deuses. Eu dei um exemplo, e volto a dar aqui, da serpente. Quando Satanás quis levar o primeiro homem e a primeira mulher a pecarem, e tudo começou, o pecado para com as mulheres, ele vai escolher não vai escolher assim, de quê? Leão, tu não tem, girafa. Não, é orangotango, crocodilo. Não, ele disse, eu vou escolher a serpente. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nós virtudes. Até na criação Deus deu virtudes. E a virtude da serpente era prudência. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus falou sobre isso. Então, ela vai ser prudente, ela vai ficar perseverando ali. Ela vai ficar... E não deu outro, Satanás entra nela. Torce a palavra, a mulher cai e o pecado entra. Então, muito cuidado com os teus talentos. Não use os teus talentos para o mal. A tua inteligência, a tua sabedoria, os teus dotes, as tuas virtudes, usando para o lado errado. Porque é o seguinte, Satanás é terrível, irmãos. Ele não para. Ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. No caso aqui, as mulheres tinham uma coisa muito legal, que era a confiança, confiabilidade. Elas sabiam que as pessoas confiavam nelas, que Satanás quis fazer, que Faraó quis fazer, diz, vem cá, vai lá, já que elas confiam, vai lá e sufoca essas crianças. Vai estrangula. E quantas vezes nós falhamos na confiança?
Tem gente que chega perto de nós, abre o coração, fala tudo que está acontecendo na vida dela, mais do que um psicólogo. Aí a pessoa ouve e espalha. Ao invés de agregar, divide. Quando a gente trata de assunto conjugal, a gente diz sempre assim, ó, por favor, a identidade de vocês, preservem. Não fique espalhando aí, porque cada um de vocês vai espalhar do seu jeito. Aí vai ter secção na sociedade, no povo, onde você está lá inserido numa igreja, por exemplo, vai ter aqueles que são favoráveis a você e vai ter aqueles que são favoráveis a outra. E Deus não está na divisão. Deus está na multiplicação. E quantas vezes nós entregamos nossos talentos para Satanás? Mas Deus, nesta noite, está chamando-nos a atenção. Os nossos talentos só são bons quando são usados para Ele, para a glória dEle, para o bem do povo dEle. Se eu não estou usando para isso, alguma coisa está errada. Então a mulher, as duas parteiras, elas vão se levantar. Volta para o texto para mim. E elas vão dizer lá. As parteiras, está aqui a palavra, ó. Segura só um pouquinho aqui, Ana. Faraó, com toda a sua majestade para Deus, não era ninguém. As parteiras não estavam encarando como que Faraó é esse, que terror é esse. O povo, sim. Porque o povo estava dando muito mais valor, né? Estava potencializando o Faraó, e aquilo estava causando terror. Elas não. Elas não tinham medo, elas tinham temor. Medo afasta, medo separa, medo traz pânico, medo faz nos ver situações terríveis, medo diminui fé, temor não. Elas não tinham temor de Faraó, elas tinham temor a Deus. Temor é diferente de medo, o temor atrai. Quem é temente a Deus se aproxima de Deus, reverencia Deus, se curva diante de Deus. Então elas optaram em temer a Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É o princípio de toda a sabedoria. Então nós entendemos que elas estavam ali tementes. Aí é dito aqui, mas as parteiras temiam a Deus. E porque temiam a Deus, elas passaram a obedecer a Deus. E se recusaram a obedecer a ordem do rei, mas obedeceram a ordem de Deus. Então, se você é temente a Deus, você não vai querer obedecer a leis que não são de Deus, a pensamentos que não são de Deus, a ideias que não são de Deus, a sugestões que não são de Deus. Eu vou parar aqui um pouquinho. Lembra dos 10 mandamentos? Coloca para mim aí, Êxodo capítulo número 20. Se não me engano, a partir do versículo de número 5, é o primeiro não. Primeira vez que aparece não. Você já viu como Deus faz? É aí? Ó, está escrito aqui o quê, gente? Só um pouquinho. Qual é a palavra que se destaca aqui? São 10 os mandamentos. 5 em relação a Deus, Deus e o homem. E depois o homem e o seu próximo. Não. Para o segundo. O sexto, né? Sétimo. Não faças para si espécie alguma de ídolo. O seguinte. Pode ir para frente. Não se curve diante deles. 6. Não use do nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ok? Tem mais algum não aí? 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo versículo 9. Você tem 6 dias e vai. Mas eu estou destacando aqui o não. E aí tem gente que só quer ouvir o quê? Sim ou não? Aqui tem alguém que só gosta de ouvir sim. Jesus, que igreja maravilhosa é essa? O povo aqui gosta de ouvir não. Quando Deus nos dá um não, qual é a nossa reação? Aguei. De novo. Eu pedi tanto. Eu sou tão bonzinho. Te agrado de tudo. Não. Porque o não, ele nos ensina. Quem não aprende não no lar, não vai aprender não em lugar nenhum. E você, papai, você, mamãe, nesse dia tão especial, Dia das Mães, você tem que aprender a dizer não. Não pode. Sabe aquela criança que tem uma tomada? Isso é de praxe. Não coloca o dedo aí. Vai levar choque, coque, choque, choque.
Aí você vê lá, não. É? Aí você vai lá e puxa aquela criança de novo. Aí ela volta, alguém já passou por essa experiência? Volta de novo lá o dedo. Ou então não mexe no som, não mexe no som. Até que um dia recebe o choque. Como é que ela vem? Chorando. O que mais? Quebrantada. E procura quem? Primeiramente, a mãe. Aí a mãe vai dizer, viu? Eu te avisei. E você sentiu esse choque. Eu pergunto, vai voltar lá de novo? Tem filhos que são assim. Que Deus diz, não. Aí você vai lá, sim. Quebra a cara, volta murcho. Deus me castigou. Você que procurou o castigo. Lembrando que Deus disciplina aquele que ele ama. Então, essas parteiras, elas surgem nesse contexto de uma maneira tão poderosa, tão linda, sendo que elas estavam o povo estava sendo perseguido. E elas também estavam sendo perseguidas. Só que nós vamos entender que a perseguição, e eu quero ir com vocês agora para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 16, quando Pedro vai falar sobre perseguição. Eu pergunto, alguém gosta de perseguição aqui? Qual é a reação quando nós estamos perseguidos? É ficar o quê? Triste ou alegre? Triste. É querer ter justiça própria? Não mereço. Está errado isso, não fiz nada por isso. Como é que pode estar acontecendo isso comigo? Mas Jesus fala, bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa do meu nome, alegrai-vos e regozijai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então o povo estava passando por uma perseguição, porque toda perseguição tem um propósito. O propósito era libertação, era liberdade. Era sonho realizado. Por isso, não reclame, não murmure. Se está na perseguição, dê glória a Deus e aleluia. Olha lá que Pedro vai falar. 1 Pedro, capítulo 4, 15 e 16. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Eu quero ser preciso aqui. Entendemos que a perseguição sempre tem que ser não merecida. A gente não merece ser perseguido, merecemos. A gente assim, não merecemos. Não está certo isso aí, não. Eu não falei nada de errado. Está lá o povo não estava fazendo nada contra o faraó. O povo não estava brincando com o faraó, debochando de faraó. O povo estava ali debaixo de jugo. Vamos lá, tijolo, agricultura, vamos lá, capina, plante aí. Sim. Então, se você está debaixo de uma perseguição, pense nisso. Não foi porque você falou, deixou de falar. É uma perseguição. Que às vezes também vem por parte do inimigo. Segunda coisa, entendemos que a perseguição não deve nunca ser algo que nos leve a revidar, a vingar. Não podia? Protesto, fora do trono, faraó, sai faraó. O povo era muito grande. E diz que o povo era poderoso. Se aquele povo se levantasse unido e com Deus junto, já era faraó e Egito. Sai daí do trono, agora quem vai mandar somos nós. Que tal esse? Agora vocês vão ser escravos. Chicotada neles. É assim, mas a gente tende a isso. Quando nós ficamos bravos, zangados, pesa a mão, Deus. Oração de vingança. Põe no leito. No passado era assim, irmãos. Põe no leito. O negócio era assim. Ainda dizia, encostei Deus na parede. Teve uma vez que o pessoal disse para mim, disse, que é isso, irmão? Está doido, irmão? Quem é você para encostar Deus na parede? A perseguição, olha lá, vamos Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Olha que Paulo fala sobre bem e mal. Em mim, vamos lá, em você habita o quê? Bem ou mal? Você é o bem ou mal? Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal. Então, nós somos instrumento do bem. Nós queremos ser instrumento da bondade, do amor de Deus. Agora que Paulo fala, não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando. Isso é uma coisa muito difícil. Pois a pessoa me roubou, maquinou o mal contra mim.
puxou o meu tapete. Caí no chão. Como é que eu vou agora? Tá, belezoca. Vinho de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus falou o quê? Para nós amarmos os nossos e orar por eles. Ore por ele. Agora que vem o inverso, Provérbio 17, versículo 13. Olha o inverso. Olha só o inverso. Vamos lá, coloca aqui para mim. Provérbio 17, versículo de número 13. Quem paga o bem com o mal, o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Pergunta para você, você já recebeu alguma coisa de bom de alguém? De bem? Não é assim, a gente fica feliz, né? Agora, se eu chegar aqui, dizer, vou agora pagar aquela pessoa o bem que ela me fez com o mal. Qual é a palavra? Sempre terá o mal na sua casa. Tem gente assim, vivendo mal por causa disso. Nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Eu tive uma experiência nessa semana de perdão. Família. Razão total. Não podia ter. Eu disse, não. Perdoa, me perdoa. Tranquilo, perdoa, está tudo resolvido. Se eu ficasse aguardando do outro lado dizer assim, eu também peço perdão por você, não estaria aqui. Disse, não, o perdão é individual. Então nós não podemos fazer protesto, não. Bem, além disso, entendemos sim que a perseguição tem que ser algo que não venha a ser exitosa. O que é isso? Significa aqui o seguinte, quanto mais nos perseguirem, mais bem abençoado é você, mais próspero é você. Não vou precisar agir com minhas próprias mãos. Está lá Faraó dizendo, matem os meninos, mata as meninas, bota a menina para lá, vamos matar. E o povo o quê? Crescendo. Eu vou trazer uma palavra profética agora. Quanto maiores forem as perseguições contra a nossa igreja, mais nós vamos crescer. Quanto mais Satanás preparar laços para nos querer impedir, nós vamos atropelar Satanás. Vamos passar por cima. Porque, irmãos, é luta. Que luta que enfrentamos. Ontem, no cemitério, só a graça de Deus. E disse, Deus, não é possível Deus sair de casa no horário, 10h05. O negócio, o sepultamento era 10h45. Um testemunho que eu dei aqui de manhã, essa aqui que é a irmã Rosa. Que coisa bonita. Uma Rosa deu um papel de parteira. E me envolveu como ela foi a cifrar, eu fui pro an. Me envolveu na história. Geralmente as parteiras sempre andavam juntas. O que vai acontecer, não é isso? A senhora lá, ela falou de Jesus para a filha, depois chegamos na mãe, a mãe, Alzheimer, sem nenhuma lucidez, a gente vai lá visitar, a gente vai lá orar. Ela abre os olhos assim, de repente, a senhora de 84 anos, a gente fala sobre o amor de Cristo, fala de salvação, de perdão de pecados. Ela ouve, diz a filha que os olhos dela ficou cheios de lágrimas, eu não reparei isso, eu confesso que não reparei. E vamos de novo. Passa tempo, posso fazer uma visita, eu não tinha tempo, porque ele corre. Eu disse, eu vou tal hora, no dia tal. Ela disse, pastor, vem antes. Aí eu larguei tudo, era meu dia alguma coisa, eu larguei tudo. Cheguei lá 1 e pouco, chegou lá e disse, minha mãe está nas últimas. Aí eu comecei a falar com ela de Jesus, botando a mãe dela nas mãos de Jesus, dizendo que Jesus já tinha feito uma obra. Eu creio assim, o ladrão da cruz teve a sua oportunidade. E oramos, sentimos a presença de Deus, ungi com óleo. Estava chegando em casa, cheguei em casa, 1:50. Ela manda mensagem, pastor, a minha mãe partiu. Se não tivesse anunciado, se o Puan não tivesse ido. Ó vida, Deus te chamou para ser agente de vida. Para de ser egoísta, eu só quero mensagem para massagear o meu ego, minhas necessidades. Eu quero terminar esta mensagem pedindo para você ficar de pé. E Deus mudou a história todinha aqui na mensagem, estava escrito. Para que você possa entender o seguinte. Eu termino. Volta para o texto para mim, por favor, Ana. Olha só como nós vamos terminar essa mensagem.
Diz lá, o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras. Não, vamos para o versículo de número 18. Foi 17 o último que eu li? Bota o 17. Aqui. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Pergunta uma coisa para você. Quem é que estava para nascer? Para ser o libertador de Israel? Grande legislador. Moisés ia pegar um povo sem lei, sem legislação, todo dividido, as tribos. E Moisés vai pegar aquele povo, vai caminhar com aquele povo durante 40 anos no deserto, e vai sair com um povo, vai chegar com uma nação. Pronta. Tremendo isso aqui. Mas o nome de Moisés não tinha citado ainda. Deus não permitiu que aquelas mulheres fossem instrumento de morte de Moisés. Tira. E agora aqui, ó. Pode passar, por favor. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras. Imagine. Vem aqui, parteira, cifrai para uma. Eita, é agora o fim. Nós livramos tantas crianças, meninos. E ele perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Resposta das abençoadas. Sempre haverá um escape. Sempre haverá um escape. Sempre haverá a sabedoria de Deus para a resposta. Para você não pecar. Vou parar aqui um pouquinho. Pergunto eu, a lei de Moisés já tinha sido cumprida? Deus já tinha feito aliança com Moisés? Lembra do mandamento? Não matarás. Mas elas já tinham feito aliança aqui com Deus. A lei não tinha sido nem promulgada ainda, mas elas sabiam que matar é pecado. E Deus queria usá-las naquele momento. Deus vai te usar. Olha ali. Olha aqui, ó. Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? 19. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Está mentindo? Não eram fortes? Responderam as parteiras do faraó. São mais vigorosas. E dão à luz com tanta rapidez. Deus estava nisso aqui, ó. É verdade. Verdade, verdade, verdade. Que não conseguimos chegar a tempo. Olha, providência. Eu não vejo mentira aí. Eu vejo providência celestial. Deus foi o que, gente? Quando nós somos instrumentos de vida, Deus sempre será bondoso conosco. E Ele sempre vai nos dar aquilo que nós mais precisamos. O que elas mais precisavam era de uma família. As solteironas vão casar. Olha aqui, ó. Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas continuaram a multiplicar-se. Continuaram a multiplicar-se, continuaram a crescer, continuaram a ser fortes. Tornaram cada vez mais fortes. Nós vamos nos tornar cada vez mais... Espera aí, nós vamos nos tornar cada vez mais... Nossas famílias vão se tornar cada vez mais... E ele termina a história desse... Moisés escrevendo essa história, tá? E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria... Já pensou? As parteiras vão casar! Cifrar e Puá! Olha só, vem parteiriente, aquelas que já tiveram filho, pode vir para a minha festa. Festa. Mas viria uma notícia ruim depois. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Ruim e boa. Boa porque elas no mais estariam sendo agentes de morte. Elas continuariam sendo agentes de vida. O plano de Satanás estava sendo o quê? Frustrado. Lancem no rio Nilo todos os... Agora, ela ordem para o povo dele. Lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E o texto termina aqui. Aí começa o capítulo 2, não vamos ler. Vai aparecer a história do libertador de Israel, Moisés. Mas vejam que o êxodo não começou com Moisés. O êxodo começou com duas parteiras. Como é o nome delas? Eita, nota 10 para vocês. Vocês estão aprovados no concurso de Deus aqui. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer uma pergunta para você. E aí? Vamos ser parteiras? Eu conheço a Meme Churuca. Vamos ser parteiras? Vocês estão prontos para ser parteiras? Interessante. Deus, em cada domingo, nos dá um tema. O tema de hoje foi parteiras. Feche seus olhos um pouquinho. Curva sua cabeça. Tu és bom, Senhor. Abaixei Baracantalás. Tua palavra é tão poderosa, Deus.
como a tua palavra nos ensina, Senhor. Duas mulheres, parteiras, humildes, que se colocaram na posição de instrumentos teus, disponíveis para ti. E através delas, Senhor, uma nação foi abençoada, vidas foram salvas, meninos não foram mortos através das suas próprias mãos. Nenhum deles, Senhor. Tu honraste o temor daquelas duas parteiras, a obediência a ti, Senhor. Tu ainda destes para elas uma recompensa, constituírem família, Senhor. Aqui estamos nós entendemos, Senhor, que muitas vezes nós somos parturientes. Nós estamos para dar luz, Senhor, a projetos, e nós precisamos de uma parteira junto de nós, para nos incentivar, nos motivar, nos dar palavra, nos limpar, cortar o nosso cordão umbilical, nos esfregar, Senhor, nos lavar, nos enfaixar. Mas em outras ocasiões, Senhor, nós entendemos que as parteiras somos nós, Senhor. Eu entendo que nesta semana Tu irás colocar pessoas na nossa frente, para nós cuidarmos, para nós levarmos uma palavra de incentivo, Senhor. Que nós possamos estar como a gente, Senhor, sendo usados como, Senhor, a Sifrá e Puã, Senhor. Obrigado pela história tão linda de Israel. Tu cuidaste dela como parteira dela, Senhor. Viste crescer, cuidaste, limpaste. Entendemos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso. Continue nos abençoando, Senhor, e nos guardando. No nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Deixa-me fazer uma pergunta. Todos que aqui estão, já confessaram Deus? Já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que nunca fez isso? Aí a palavra que eu disse lá para aquela senhora. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, Filho de Deus, e com teu coração acreditar, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É tão simples. Não é religião que salva. É Jesus. Não foi o judaísmo que salvou aquela nação, foi Jeová. Se você não fez isso ainda, até o final deste culto você poderá nos procurar. Que Deus te abençoe, você volte ao seu lugar. E agora nós vamos ter uma homenagem às mães com as crianças aqui do nosso culto da noite. Eles já estão adentrando. Pode ser agora aqui. Aí é Luísa, se você puder me ajudar aqui, tá, Lu? Tá, Luísa? Podemos ajudar aqui no teclado? Sei que você está aí